os destaques, meu irmão! Aí, meu irmão! Cazé TV questiona modelo de TV para medição de audiência. Ué? A Cazé TV, ela é uma nova emissora que tá quebrando alguns paradigmas. Recentemente se associou à Disney Plus agora, ao invés de concorrer ali a Disney Plus, o streaming, quis investir na Cazé TV, que também está à disposição agora em streaming. E a Cazé TV mandou hoje uma carta pro mercado publicitário questionando a maneira de se medir a audiência, porque eles se consideram uma televisão. Então hoje, tudo que a Cazé TV tem de consumo só vale, de acordo com os relatórios do Ibope, os que são assistidos em televisão. E eles disseram que o grosso da audiência deles é online. Tá no telefone, tá no tablet, tá em diversos outros aplicativos, porque eles são uma televisão oriunda da internet. Bem ou mal, acontece o mesmo conosco. É. Nos Acontece o devices. mesmo com todos os veículos. Sim. Porque se a televisão tradicional também fosse medida no streaming, no celular onde ela é vista, os números também seriam diferentes. E isso também é uma questão hoje que se fala sobre medição de Ibope. E aí, por que eles estão comprando também essa briga, Rodaica? Porque eles entraram muito forte nos direitos de transmissão de futebol, né? Que é onde tá o grosso da audiência da TV aberta. Todas as maiores audiências do ano na TV, ano a ano, são sempre um jogo de futebol. E aí eles nunca figuram entre as maiores audiências. Eles disseram, não, tá errada essa medição, porque a gente tem que figurar pelos números que a gente tem, pelos números absolutos que a gente sabe. Então, se o Ibope continuar medindo isso de acordo com o que a pessoa clica na televisão, a gente sempre vai perder. Porque o nosso grosso tá num telefone, tá num tablet, tá em algum outro aparelho que possa ser utilizado. O desktop notebook. E aí, hoje pela manhã, o mercado publicitário recebeu uma carta ali, assinada pelo Casemiro Miguel e toda a equipe da Cazé TV, que quer comprar os direitos da Copa do Mundo no ano que vem. Caramba. Olha aí. Eles já compraram a última Copa. É uma transmissão completamente disruptiva, né, cara? Os caras sabem fazer um troço e eles mudaram completamente a cara da transmissão do futebol. É verdade. Né? Que desde que a gente vê futebol na TV até hoje, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quadradinha, né? Literalmente dentro de um quadradinho. O que mudou? Cara, o que mais me chamou a atenção na mudança da transmissão no futebol nos últimos tempos? Os caras estão aí dividindo a tela em dois para entrar um comercial junto com a tela do campo. Essa foi a grande modificação. O cronômetro, talvez, ali, né? Mas tu fala que em muda. linguagem. Mas se tu observar em termos de formato, todos os veículos tradicionais mantêm o mesmo formato há muitos anos, incluindo o rádio. E por isso que o Cazé dá um banho em todo mundo. Exato, mas é que daí o que acontece? Tu tem que entender que são formatos diferentes para públicos diferentes. Por exemplo, o público que consome Cazé ali pela internet, ele é diferente do público que ainda se conecta com a televisão, que é mais antigo. Mais velho. Inclusive, a gente tem que levar o share em consideração, que é o quê? A quantidade de gente conectada em cada espaço. Na televisão tem muito mais gente, porque a gente vive num país onde as pessoas ainda não têm acesso à internet. Claro Isso é uma que não. ilusão da nossa bolha. As plataformas. Mas todo mundo tem mais celular do que gente. Tem, só que ter celular não significa que tu tem acesso irrestrito à internet pra assistir 1h30, 1h e não sei quanto de um jogo, de um filme. As pessoas não têm condição de ter tantos aplicativos. Então esses números, na verdade, de televisão mais abrangentes, eles são reais porque a televisão é um veículo mais democrático e abrangente, onde a pessoa só liga o aparelho e sai assistindo. E por incrível que pareça, também só cresce a adesão a assistir a televisão. Exato. E hoje também tu fomenta muito da televisão na internet e vice-versa. E a televisão ainda tem um pé na internet de audiência, que também não é medido e que injustamente faz com que o Ibope dela acabe ficando menor. É a mesma coisa que acontece no streaming. A pessoa vai assistir na televisão e aquilo não conta. Mas ela tá assistindo o negócio na televisão, entendeu? A gente falou semana passada. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Desde que eu trabalhava na TV e a gente acompanhava minuto a minuto, por exemplo, o Ibope do Patrola, porque nós éramos cobrados a isso. Então, por exemplo, assim, quando eu montava o espelho do programa, que é o roteiro, eu tinha que ter uma noção muito grande do que eu seguraria a audiência na transição ali do programa anterior pro meu, como é que eu ia manter aquela audiência, o horário que ia entrar o intervalo pra eu conseguir segurar, se ele ia combinar com a da concorrente. Cara. Tudo isso é medido minuto a minuto. E a gente recebia aquele relatório do Ibope segunda-feira e trabalhava em cima daquilo ali pra melhorar os números a cada semana. Mas ainda assim, são números muito defasados, porque a forma
forma que a gente tem de medir Ibope no Brasil, ela é extremamente antiga. Ela não contempla todas as possibilidades que tu tem de assistir alguma coisa. Ainda mais hoje. Que tu pega... Se o Patrola existisse hoje, ele poderia ser visto na TV, na hora que ele passa, e ele poderia ser visto depois, como todos os programas da Globo ficam ali disponíveis na Globoplay. Sim. Isso acontece na internet da mesma forma. Tu vê uma transmissão ao vivo de futebol no Cazé e tu pode ver tudo depois ainda, cortes e tudo mais. Mas Então é complicado. Esse número, ele não te entrega real em veículo nenhum. Verdade. Mas em relação a números do Cazé, em relação até... Ele transmitiu a última Copa do Mundo, né? A Copa do Catar. Mas é muito distante se tu for comparar os números de quem vê o jogo na Globo, por exemplo... Pra quem vê na internet. Mas eu acho que depende também do esporte. Aproveitar o ensejo do que tá falando, eu falei que agora há pouco eu falei que isso não mudou. E eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô dizendo que não mudou o formato da transmissão. Porque eu ainda prefiro. Ontem de noite eu vi o jogo do Inter na RBS TV. Sim, porque é que até, só pra terminar, até a questão da própria linguagem, né? A linguagem da TV aberta, ela tem que ser uma linguagem ampla. Exato. Porque tá ali assim, ó, tá a senhorinha que daqui a pouco não sabe o que é um escanteio. Claro. Agrada todo mundo. Tu bota o jogo no Sport TV... A senhorinha não sabe o que é o escanteio. Não, mas eu digo que o impedimento talvez ela não saiba. Tudo bem, mas eu digo assim, ó. Desculpa. Ela não sabe. Ela não sabe. Não, mas eu digo que por exemplo, tu pega uma TV, um jogo na ESPN, num Sport TV... É um canal mais pra alguém técnico. que sabe de futebol. Isso aí. E a linguagem de quem vê a Cazé TV é uma linguagem totalmente diferente, que talvez o nego veja e não queira ver aqueles caras animados demais. É valorizada. Mas como tinha gente que na época não gostava do Silvio Luiz narrando. Mas que isso aí, foi um fenômeno. Isso aí é só uma questão de grana. A gente falou semana passada, como bem disse a Rodai, que as pessoas seguem ainda buscando a TV pra ver os grandes eventos. Semana passada a gente falou que a maior audiência do ano foi o Ancelotti com a seleção brasileira na semana passada. Recém bateu o recorde do ano. Do Equador e Brasil. De horas mais assistidas. A maior audiência, o maior share da Globo foi semana passada. Brasil e Equador. A estreia do Ancelotti. Por quê? Até porque a TV é mais mas o Cazé, ele briga com isso não é pra brigar com a Globo. Ele tá brigando com isso porque ele ainda tá ganhando menos dinheiro do que a Record, menos dinheiro do que o SBT, menos dinheiro do que a Band. Ele quer a fatia dele do bolo E publicitário. ele justifica que ele tá tendo tanta audiência quanto eles, ou talvez mais. E que se botar essa medição pra ele, talvez ele passe. Claro. E aí ele pode vender mais caro pro mercado Porque publicitário. o mercado publicitário olha pra esses números, que são os números que existem, né? E que, mais uma vez, não são números completamente reais, por mais que a televisão ainda tenha mais audiência, porque é muito mais abrangente, o share é maior. Claro. Tem que ver qual o público que tá vendo o Cazé TV. Também. Daqui a pouco a marca tal não interessa pro Cazé TV. Tu também tem que ver o seguinte, que é uma coisa que o mercado publicitário também fica atento. Quando tu anuncia um produto, digamos assim, acessível, durante uma transmissão na televisão aberta, talvez tu tenha um retorno financeiro daquele investimento muito maior do que imediato, um programa nichado dentro da internet para um público que talvez nem tenha essa capacidade de consumo ainda, ou essa idade que se interessa. O jovem não compra um guarda-roupa, por exemplo. O jovem não compra guarda-roupa. Entende? Então, assim, hoje se tu for ver as ações de merchandising, por exemplo, que tem dentro das novelas... Cara, elas só gigante, crescem. né? E se elas crescem é porque tá dando retorno só pra quem tá pegar botando o dinheiro Big ali. Brother. Porque o cara não bota dinheiro. Por mais que o Big Brother no final do ano sempre é o mais assistido. E todo mundo diz que acabou. E ele tem um faturamento de milhões. E por que os caras continuam botando dinheiro ali? Não, enfim. É a diferença só. É que tem muita coisa ainda pra gente debater.